Lindo você, professor. Ai, que perfeição. Bom dia, Creito. E aí, Ana Lu? Bom dia. Bom dia. Grande Joaquim. Tá na floresta, Ramalho? Não, ainda não. Epa, Jordana com a sua tiara afro. Vamos começar, né, gente? Já passou um minuto aí do nosso tempo. Ana Lu, tu estás em casa, estás no sítio, estás onde? Tô no sítio. Muito bem. Quando tu vier fazer a prova, traz um saco de manga aí do sítio para mim, viu? Ou uma jaca. Bom dia, Cleitinho. Bom dia, grande Kelvin. Artilheiro do CCM. Professor, é impressão minha ou a voz de Kelvin engrossou? Fala a verdade. Como é, menina? A voz de Kelvin antes era mais fina, não era? É porque agora ele tá Virando um dando homem. para a puberdade, se Não, tornando um verdade. hominho, criando cabelo no sovaco, tá ficando um hominho agora. Ô, professor, eu não vou andar nos pés de manga porque lá tem formiga. Traz uma jaca, moleque, quando vier fazer a prova. Já que Jordana presencialmente nem fala com a pessoa, tira foto com o professor antes, com o professor Ednei, com a pessoa nada. Vamos lá. Correção, página 32, que foi para casa, né? Claudinha, bom dia. 32 de data, não é isso que foi para casa? Ou estou equivocado? Ana tá balançando ali a cabeça dizendo que sim. Então é isso mesmo. Deixa eu projetar aqui para vocês. É verdade, a página 32. Isso. Que Dona Cláudia não mandou, né? Olha aqui, professor, eu faço, mas eu esqueço de mandar. Essa é a parte que eu faço. Tu é assistindo Felipe Neto, né? Ô, professor, Sim. eu esqueci de falar. Esquecesse de quê, menino? Seu Kelvin só Esqueci de mandou fazer. uma essa semana. Sei não, vocês. O que é que eu faço com vocês? Vamos lá, descer aqui. De acordo com os estudos, explica a importância para os reinos europeus da conquista de grande quantidade de ouro e prata. E aí? Qual a importância disso? O que vocês colocaram aí? Para ter mais riquezas e expandir seu império em novos horizontes. Excelente, né? Eu coloquei que o lucro estava só aumentando para a metrópole e também ajudou a formar vilas e povoados. Certo. A gente poderia mencionar aqui que esse acúmulo de ouro e prata fazia parte daquele negócio, né? Mercantilismo? Isso, era parte integrante do mercantilismo. Era parte integrante o quê? Acumular ouro. Não está errado não a resposta que vocês disseram, viu, Joaquim e Luiz? Só aqui formulando uma opção para quem não fez. Acumular ouro e prata para investir no aumento do reino, como Joaquim disse, e na conquista de mais colônias, como disse Maria Luísa, olha, melhor, Ana Luísa, desculpa. Na conquista de mais colônias. Seria uma opção de resposta que a gente poderia colocar aí, né, para quem não fez. Mas como não é resolução, é só correção, nós podemos seguir adiante, né? Kelvin, dá aí o sinal. Claudinha. Hermes está por aqui, o caminhoneiro. Ó. Saúde, Jordana. Hermes está dizendo que podemos seguir adiante. Ramalho, podemos seguir adiante. Siqueira, Gi, podemos seguir adiante, né? Fechar aqui. Ok. Tem que apagar a primeira aqui. Pá, apagou. Podemos descer. Economia mineradora. Quem começa lendo aí pra gente? Economia mineradora. No fim do século XVII, os portugueses já haviam encontrado algumas pequenas jazidas de ouro nas Jazidas. jazidas de ouro na terra brasileira. Elas, no entanto,
não eram grandes o suficiente para fazer da mineração a principal atividade econômica da colônia. Em 1695, o descobrimento de ouro no interior do território da região do atual estado de Minas Gerais mudou essa situação. Então, aí algumas informações que a gente já conhecia, né? Até o ano de 1695, poucas jazidas. Mas aí, a partir desse ano, Joaquim Leu, a gente acompanhou, muitas minas foram encontradas, sobretudo na região de hoje, as Minas Gerais, o estado de Minas Gerais. O que muda? Então, se até 1695 a economia era açucareira, agora passou a ser a mineração. Pouco tempo depois foram encontrados grandes depósitos de minério em regiões dos atuais estados Goiás e Mato Grosso, ali no centro-oeste. Na década de 1720 foram encontrados diamantes nas Minas Gerais. Observe a localização da extração de minério. E você percebe no mapa também que ele já tem uma configuração geográfica parecida com a que é atualmente. Falta apenas aqui o estado do Acre, no norte. E você percebe também as vilas que iam surgindo próximas a esses locais de mineração, né? Porque a gente já sabe, a galerinha inteligente aí do sétimo ano, que nesses locais de mineração iam os tropeiros, levando produtos, favorecendo a comunicação, o intercâmbio cultural, iam surgindo estalagens, pousadas, e aí casas que iam dando origem a vilas, aos poucos a ocupação e a urbanização do interior chamado de sertão. A notícia da descoberta de minérios resultou em uma corrida, uma verdadeira corrida. Muita gente foi para a região das minas, procurando de uma hora para outra, assim, num piscar de olhos, encontrar um diamante, uma pedra preciosa e se tornar, em questão de instantes, rico. Comerciantes escravizados, indígenas, senhores de engenho, aventureiros, os bandeirantes, religiosos, né, os jesuítas e outros, ricos e pobres se deslocaram para essa região. A capitania das Minas Gerais foi criada pela coroa portuguesa em 1720. Esse nome advém do fato de que na região havia grande quantidade de minas, e não só de ouro, mas também outros minérios, diamante, prata e por aí vai. Na metrópole portuguesa, ou seja, lá em Portugal, a notícia também provocou intensa movimentação, a ponto de se afirmar que meio Portugal já se fora. Metade da população já tinha vindo para cá. O rei português também temia perder todos os jovens do reino de Portugal que se aventuravam para a colônia em busca de riqueza, conforme é possível perceber pelo texto a seguir. O que é que nós temos aí, Joaquim e os demais? Se antes, na colonização, tinha que dar terras, capitanias, para incentivar as pessoas a se aventurarem durante 3 meses atravessando o Oceano Atlântico e vir de Portugal para cá, o que nós tínhamos agora era um cenário de pessoas voluntariamente querendo vir de Portugal, tentando enriquecer com a extração de minérios. Quem ajuda, além dessa janelinha verde, da página 33? A capitania da... A A capitania notícia, da... A notícia das novas descobertas nas minas atraíram um grande número de pessoas de diferentes regiões do Brasil e de Portugal. Vilas inteiras do reino ficaram despovoadas, segundo alguns historiadores, entre os anos de 1705 e 1720, aproximadamente de 3.000 a 4 de 10.000 pessoas deixaram Portugal anualmente a caminho do Brasil. O rei de Portugal, alarmado com a perda de mão de obra produtiva, promulgou decreto. um decreto que determinava somente ser permitido a viagem para o Brasil a quem tivesse
passaporte emitido pela coroa. A lei não conseguiu impedir totalmente o processo migratório clandestino, mas houve com essa média uma reprodução no número de pessoas que desembarcou nos portos brasileiros. Valeu, Joaquim. Então, como a gente disse anteriormente, se antes você tem que dar algumas concessões, terras, capitanias para incentivar famílias a virem, agora teve que ser o contrário, estabelecer uma lei que restringia a vinda, porque vilas em Portugal estavam ficando só as casas lá abandonadas e o pessoal vindo para o Brasil. Em meados do século XVIII, 1750, a colônia brasileira se tornou a maior produtora de ouro do mundo. Portugal, enfim, pôde desfrutar da mesma sorte da Espanha, né? Porque a Espanha encontrou no território dela, pela divisão do Tratado de Tordesilhas, Espanha encontrou primeiramente ouro, hum, primeiramente do que Portugal. O que nos anos Espanha, que nos séculos 16 e 17, anos 1500 e 1600, a Espanha já estava extraindo grande quantidade de metais. Alguém falou? Não, né? Na Europa era comum que as moedas fossem confeccionadas em ouro ou prata. A quantidade de ouro era tanta que Portugal emitiu uma das moedas de maior peso no mundo, o dobrão de 20.000 réis, que pesava mais de 50 gramas. Troca de ideias. Quem lê essa outra janelinha verde aí? De vilas e cidades como São Vicente, São Paulo e Taubaté, levas de homens começaram a se deslocar em direção aos vales e serras mineiros, deixando para trás mulheres, velhos e crianças. As pequenas localidades mudavam de ritmo, os engenhos e lavouras entravam em hibernação, no comércio, no artesanato e na produção agrícola estavam a substituí-los, tentando animar o resto da vida urbana que sobrara. Inúmeras delas ganhavam a vida e sustentavam famílias. Faziam de tudo. Eram agricultoras. Acho que travou, Ana Lu. Lavadeiras. Sim. Professor, Opa. eu saí rapidinho porque bugou aqui, mas eu voltei, viu? Beleza, grande caminhoneiro. Tu és o cara. Você também é meu peixe. Teu peixe é só não me asse, viu? Faziam de tudo. Eram agricultoras, lavadeiras, costureiras, tintureiras e doceiras. Ou seja, as mulheres que ficavam nas vilas abandonadas pelos homens, né? Tentavam manter a vida aí. Gente, essa moeda, só fazendo um comentário, voltando um pouquinho, essa moeda que aparece aí na ilustração já é uma moeda um pouco mais moderna, Joaquim. Porque as primeiras moedas não tinham esse listramento aqui ao redor delas, o que favorecia o contrabando, porque as pessoas iam raspando os arredores das moedas, juntando raspas as raspas daquilo que conseguiam raspar das moedas para derreter e confeccionar novas moedas e acumulando de grão em grão, de grama em grama, migalhas de ouro e juntando para enriquecerem, né? Então, para impedir esse contrabando de moedas, essa raspagem, esses cortes que eram feitos nas beiradas da moeda, passaram a surgir moedas com esses listramentos. Então, as moedas que não tinham listramento sabiam que tinham sido corrompidas, contrabandeadas. Professor, então meio que eles reutilizavam as moedas? Não, eles, como antes de terem esse listamento, eles iam cortando ao redor das moedas. Então, com o passar do tempo, as moedas iam ficando deformadas, não iam tendo mais um formato circular, iam ficando quase que octogonal, quadradas, porque era comum as pessoas rasparem, para ir juntando de gramas em gramas, de grão em grão, derretendo para terem mais pequenas porções e acumulando, para evitar essa correção ou essa degradação das moedas, foi feita ao redor delas esse listramento, para impedir essa forma de contrabando.
Ô, Então tem uma professor, perguntinha aí. Se para casa, Ramalho está perguntando aqui, vai precisar sair antes da aula acabar, vai ter que, a gente vai ver até onde vai a aula, Isadora. Aí depois você dá uma olhada lá no Classroom. Não sei se é a página 36 do Didato, se a gente chegar até ela, ou alguma página de atividade. Depois você dá uma olhadinha lá no Classroom, ou eu digo a você lá no grupo ou no privado. A partir disso que Ana Lu leu e a gente acompanhou, tem uma perguntinha. A descoberta de ouro na região das Minas modificou a condição da mulher? Claro, né? Elas passaram a se ocupar não só das atividades domésticas, mas de atividades cotidianas. E aí vem agora um assunto interessante, os impostos sobre o ouro. É claro que essa corrida de gente achando o ouro à torta e à direita, o rei de Portugal queria lucrar com isso, né? Então começou a cobrar impostos sobre esse ouro. A Fazer coro... mais simples. Se você encontrou o ouro nas minhas terras, primeiro, pague metade. Excelente, né, Joaquim? As terras pertenciam ao rei de Portugal. Então a galera que estava achando ouro aqui tinha que dar uma parte para a coroa portuguesa, para o rei de Portugal. Então, assim que ela soube, assim que o rei de Portugal soube das descobertas das minas, tratou de estabelecer, como Joaquim bem disse, meios para regulamentar e fiscalizar a extração desses metais. Dessa maneira, procurava assegurar recebimento de impostos e evitar contrabando. Com tais objetivos, em 1702, foi estabelecida a Intendência das Minas. Então, preste atenção, gente, que vai aparecer algumas palavrinhas aí que a gente precisa não decorar, mas entender do que se trata. A primeira palavrinha é Intendência das Minas. O que era a Intendência das Minas? Era um órgão que fiscalizava, um grupo de pessoas que fiscalizava. Então, ela promulga um regimento, leis a serem obedecidas, leis que vão regular a fiscalização, a cobrança dos impostos. Nesse mesmo ano, foram também aplicadas as determinações do Regimento das Minas, que orientava como deveria ser essa exploração. Segundo essas determinações, essas leis da intendência, tal exploração deveria ser feita por particulares, pessoas por iniciativa própria. Esses particulares tinham de proceder da seguinte maneira: sempre que encontrassem uma nova área de extração, uma nova reserva, precisavam comunicar ao governo da intendência. A intendência tratava de fiscalizar a região e dividir em datas. Datas não tem nada a ver com calendário, tá? Datas eram as áreas de exploração, os terrenos. Assim, duas datas eram concedidas, ou duas terras, dois terrenos, eram concedidos a quem houvesse descoberto a mina. Uma segunda parte ficava para a coroa, que leiloava a quem quisesse pagar para explorar o ouro. As outras eram distribuídas por meio de um sorteio a interessados. Então, aquela região era dividida em três partes. Uma ficava com quem encontrou o ouro. A segunda, o governo de Portugal leiloava a quem pagasse mais. E a terceira era sorteada. Somente poderiam participar do sorteio homens que tivessem ao menos 12 escravos, o que limitava a exploração a pessoas que já possuíam um determinado capital. Então, só podia também explorar o ouro e a prata da região das minas quem fosse um senhor de escravos ricos, de 12 escravos acima. A coroa portuguesa estabeleceu um imposto com base no número de trabalhadores escravizados. Esse imposto era chamado de capitação. Então, agora tem uma nova palavrinha aí. A primeira palavrinha que a gente viu foi a Intendência das Minas. Relembrando, o que era a Intendência das Minas? Aquele órgão de pessoas responsáveis por controlar e administrar a região das minas. Segunda palavrinha que aparece aí, captação. O que era a captação? Um imposto sobre os escravizados. Então, essas pessoas, os proprietários, os donos de escravizados, tinham que pagar imposto
sobre os seus escravos. Não era só comprá-la da África, tinha que também pagar imposto sobre a quantidade de escravos que possuía, imposto a Portugal. Os donos das terras, das chamadas datas, essas terras de mineração, eram obrigados a recolher a captação sobre o número dos escravizados que trabalhavam para si, e os trabalhadores livres tinham que recolher individualmente esse imposto, que se tornou bastante questionado. Como é isso? Eu paguei pelo meu escravizado e ainda tenho que pagar o imposto ao rei de Portugal sobre o escravizado que eu comprei, que é minha propriedade, gerou questões, questionamentos. Então, o texto a seguir vai falar sobre essa captação aí que não era aceita pelos donos de escravizados, pelos senhores, pelos mineradores. Quem lê para ajudar? Os 16 anos de vigência do sistema de captação. Desligou, Gi, teu microfone. Tá ouvindo agora? Tô. Os 16 anos de vigência do sistema de captação constituíram um dos períodos considerados de maior arrocho tributário da colônia. Além das sobretaxas, ele incidia sobre todos e quaisquer escravos, forros e a população de baixa renda, tornando-se odioso. A captação não era um imposto equitativo, apesar de ser limitado ao mercado de trabalho, sobrecarregou o minerador, cujos escravos nem sempre eram bem-sucedidos na extração. Então, aí, como esse imposto sobre os escravizados, chamado de captação, como ele era mal visto. Ele usa até aqui uma expressão, Giovana leu, obrigado, Gi, que a gente acompanhou, arroxo tributário. Então, acochava mesmo, sufocava o bolso dos mineradores, sobrecarregando principalmente sobre escravos que não eram bem-sucedidos na extração. Às vezes você tinha que pagar por um escravizado que já era velho, não conseguia mais nem sequer trabalhar, mas era seu, você tem que pagar imposto sobre ele. E aí ele vai citar, gente, agora no próximo parágrafo, prestem bem atenção, Joaquim, porque esse próximo imposto, ele é ainda mais exigido e mais importante sobre o anterior, sobre o imposto da captação. Porque esse próximo imposto que cita agora nesse próximo parágrafo, ele era cobrado diretamente sobre o ouro que era encontrado, que era o imposto chamado quinto. É daí, vai explicar a janelinha verde ao lado, que vem a expressão quinto dos infernos, que a gente ouve atualmente. Porque de tanto ódio que as pessoas tinham desse imposto, diz isso é um quinto dos infernos, né? Ou seja, como o próprio nome já diz, de todo o ouro encontrado, você tem que pagar uma quinta parte, portanto, 20% do ouro encontrado para Portugal. Para garantir, né, a gente diz que esse imposto cobrado sobre o ouro, o quinto, ele é até mais importante na história do que o imposto sobre os escravizados, a captação. Para garantir que o imposto quinto fosse pago, se criou, diz o próximo parágrafo, as casas de fundição. E o que eram as casas de fundição, para a gente não ter que ler? Como você vê na imagem, o ouro encontrado ele tinha que passar pelas casas de fundição. Então, cuidado para não confundir casas de fundição com a Intendência das Minas. A Intendência das Minas era um grupo de pessoas responsáveis por administrar, cuidar e vigiar as minas. As casas de fundição eram órgãos, casas mesmos, construções, em que todo o ouro encontrado tinha que passar pela casa de fundição, como o próprio nome diz. Nessas casas, o ouro era fundido, ou seja, derretido, para ser colocado em brechas, transformado em barras, e ali, quando o ouro ainda estava ali fervido, derretido, mole,
era aplicado sobre esse ouro derretido o selo de Portugal. E já retirada a quinta parte, que iria ser enviada como imposto para Portugal. Então, nas casas de fundição, o ouro era derretido, retirada a quinta parte de imposto a Portugal, e a barra de ouro recebia o selo da coroa portuguesa. Assim, o dono do ouro poderia viajar por todo o território da colônia, onde ele encontrasse um fiscal da Intendência das Minas, ele mostraria o ouro com o selo das casas de fundição, o selo real, e saberia que aquele selo, ou melhor dizendo, que aquele ouro já tinha passado pela fiscalização, poderia transitar livremente pelo território e ser comercializado na colônia. Deu para entender, né? Só que aí tem um problema, Joaquim, e os demais, que o próximo parágrafo vai citar para a gente. Era preciso que anualmente a quantidade mínima de 100 arrobas como imposto para Portugal. Então, a cada final de ano, é claro que esse imposto, essa quinta parte, não ia diariamente em navios para Portugal. Juntava-se tudo para mandar no final do ano. E aí, quando chegava no final do ano, tinha que ter coletado essa quantidade, 100 arrobas anuais. O professor, Sim, então eles faziam uma meta para chegar. uma meta, muito bem, Kelvin. Aí vai entrar o problema, Kelvin. Quando chegava no final do ano, Joaquim, Kelvin e os demais, que essa meta não era alcançada, como é que fazia para resolver esse problema aí? O rei de Portugal saía no prejuízo? Não, Não. ele aumentava o imposto para pagarem mais. Ele invadia, Joaquim, a casa das pessoas e tomava o que faltava para alcançar a meta, como Kelvin disse, tomava das propriedades das pessoas. Então, ele invadia a casa do senhor de engenho, como ela dizendo, do minerador Joaquim, levava a bola de futebol dele, de Kelvin, levava a beliche dele, o carregador do celular, o roteador da internet, tomava algum bem das pessoas, o fone de ouvido aí, chique, tomava algum bem, alguma propriedade das pessoas para atingir a meta que não tinha sido alcançada pelo ouro, utilizando-se de violência se fosse necessário, diz aqui o próximo parágrafo. Esse ato ficou conhecido como derrama. Olha, temos outra palavrinha aí que a gente precisa entender do que se trata, tá? Não decorar, mas quando ver no livro, entender do que se trata. Qual foi a primeira palavrinha que a gente viu? Intendência das Minas. O que era a Intendência das Minas? O órgão, o grupo de pessoas responsáveis por fiscalizar e administrar as minas. Segunda palavrinha que a gente viu importante, que vai precisar no assunto, casas de fundição. O que eram os locais onde o ouro era derretido, retirado o imposto de Portugal, e o ouro recebia o selo que poderia transitar por toda a colônia. Estava aprovado, estava garantido, estava permitido a sua comercialização. Terceira palavrinha que a gente está vendo aqui é a derrama. O que era derrama? A cobrança obrigatória, a invasão das casas e a tomada dos bens das pessoas para compensar a meta que não foi alcançada, como disse Kelvin. Isso é bom ou é ruim? Joaquim, Kelvin, Ana Luísa, Jordana e os demais. Isso é bom ou ruim, o povo ter a sua casa invadida e os seus bens tomados? Horrível. Horrível, né? E é justamente por conta dessa derrama, dessa invasão das casas, dessa tomada dos bens para compensar a meta que não foi alcançada com o ouro, é por conta disso que o Tiradentes vai depois perder não só os dentes, mas também a cabeça, hein? Só que isso aí, a gente já estudou, não foi, Tiradentes? Já. Já. No 8º ano a gente vai voltar a falar sobre ele. Mas foi por conta disso que o Tiradentes perdeu os dentes e a cabeça, tá? Por não aceitar essa violência, essa cobrança dessa derrama. Vamos responder aí, a página 36. O que era a Intendência das Minas? Qual a importância dela na administração? Eles monitoravam a mineração. Excelente, Cláudia.
o grupo de pessoas responsáveis por monitorar, olha que palavra bonita aí que Cláudio usou, a extração de ouro. Segunda pergunta. Qual era a base que determinava a cobrança do imposto chamado captação? Ou seja, esse imposto era cobrado sobre o quê? Qual era a base dele? Ele era cobrado sobre o quê? Já esqueceram? Os escravos? Os escravos. Uma cobrança sobre o número, quantidade de escravizados. Ou livres, né, professor? Ou livres, forros. Porque tinha aquele escravizado que já tinha alcançado certa idade, não era mais necessário ao trabalho, mas permanecia ainda na posse do seu dono. Vamos botar entre aspas, porque ninguém é senhor de ninguém, né? Possuía. Terceira pergunta. Encontrar minérios na colônia brasileira certamente atenderia aos interesses da metrópole, do Reino de Portugal. Mas quais seriam as mudanças que a presença de grande quantidade de minério poderia provocar sobre o território e a sociedade? O ouro enriqueceria o Brasil? Enriqueceria um pouco, mas iria enriquecer mais Enriqueceria Portugal e o rei. Enriqueceria. Vamos juntar aí as respostas de Joaquim e outra pessoa, não sei se foi Jordano que falou. Jordano. Enriqueceria alguns particulares, mas efetivamente ou totalmente os cofres do Reino de Portugal. O rei de Portugal, lá sentado no seu trono, receberia o imposto sem fazer nada, né? Quando você disser, ele entende o quê? Que você está entendendo? E aí é justamente o que eu disse a ela. Ela uma outra vai matá-la. Imagine a pessoa querendo ou não ter ficado com a fruta. Aí, agora, veja, ela não me disse. Aí eu toda vez Quando terminarem, deem um sinal aí para a gente continuar. Ana Lu terminou, deu joinha aqui. Melo de Mona Lisa, João Marcelo. Hermes, quando terminarem aí de responder, deem um sinal para a gente poder continuar. Giovana terminou, deu joinha aqui. Lara também. Cláudia também. Então podemos seguir, né? Apagar aqui essas respostas. E descer aqui a projeção. Contrabando. E aí vem as formas agora, Joaquim e os demais, da galera contrabandear o ouro para não passar pelas casas de fundição e não ter 20% do seu ouro retirado para o rei de Portugal. Não vamos ler para ganhar tempo, mas a ilustração nos mostra uma maneira de contrabandear o ouro. Então, se a gente viu o início, o surgimento da expressão do quinto dos infernos, que era uma maneira de falar denegrindo o imposto, que se tornou uma expressão popular de qualquer situação ruim na atualidade, nós percebemos aí pela ilustração o surgimento da expressão santo do pau oco, que é a expressão que Ana e Daniele, às vezes, quando está com raiva, diz com o coordenador Jaels, que ela apareceu ali na câmera atrás falando ao celular. Já ouviram essa expressão, né? Ah, essa Ana Luísa, que essa carinha dela de anjo, esse Joaquim é um santo do pau oco. Já ouviram essa expressão, não já? Santo do pau Já, oco? o professor já falou o que significava para a gente. Isso. As imagens eram feitas de madeira, pau, Mas por dentro era... e por dentro elas eram ocas, vazias,
para serem preenchidas com pepitas, grãos, gramas de ouro. Era uma maneira de esconder da fiscalização. A fiscalização da intendência, quando passava isso, quando passava pela casa de então, o que é que você vai levando aí? Vai levando ouro? Uma barra de ouro não é a imagem de um santo. Eu sou uma pessoa muito religiosa, vou à igreja todo domingo. No entanto, as imagens escondiam no seu interior, né, no seu oco, gramas, pepitas, barras de ouro. Se encontrar outras formas de contrabando que haviam também, né? Pessoas que escondiam pepitas, pedrinhas de ouro no espaço dos dentes, na brecha dos dentes, nos cabelos dos escravizados. Existiam muitas maneiras de contrabandear o ouro. Então diz aí que a desconfiança, olha que interessante agora, gente, esse texto que vem aí, porque vai falar de um atrito, uma brigazinha, uma rixa entre os jesuítas e os portugueses. A desconfiança de que os padres faziam contrabando de minérios, além do fato de que as ordens religiosas tinham isenção de imposto, a gente viu que também para a região das Minas iam religiosos, a gente viu isso um pouco mais antes. E o que é que o texto está dizendo aqui para a gente? O que é que o livro está dizendo? Que esses religiosos tinham isenção de imposto. Então, uma determinada ordem religiosa, um determinado grupo de jesuítas ou de outra ordem religiosa que se fixasse, se estabelecesse na região das Minas, estava isenta de pagar o imposto. Poderiam explorar os minérios sem pagar os tributos. Isso fez com que a coroa portuguesa tomasse medidas contra as ordens religiosas. A esse respeito, vamos ler aí o texto a seguir, que mostra algumas dessas medidas para manter os religiosos afastados da região das Minas, porque tinha muito religioso contrabandeando. Não sei por quê, se eles já não precisavam pagar imposto, né? Então não precisava contrabandear. Mas às vezes o que é que acontecia, Jordana, Kelvin e Joaquim? O fazendeiro Joaquim é uma pessoa muito ligada à igreja, foi ele que doou esse terreno aqui para construir a nossa capela. Então a gente que não paga imposto, a gente que é religioso, vai esconder o ouro para ele, né? Então acontecia muito disso, dos religiosos acobertarem em favor de pessoas ligadas à sua ordem religiosa, favorecendo terceiros. Então diz aí a janelinha, né? Eu vou ler por conta do tempo. Empregando os poderes de administradores da igreja, ou seja, sendo administradores da igreja, criou um regulamento próprio para a nova capitania das Minas Gerais, proibindo os jesuítas, até então os favoritos para executar as tarefas reais, de nelas se instalarem. Então, algumas leis proibindo os jesuítas de se instalarem na região das Minas. Diante de tanto ouro, achou melhor manter afastado não só os inacianos, é outra palavrinha aqui para falar dos jesuítas, tá? Você pode até de lápis ou de caneta colocar aqui jesuítas acima da palavra inacianos, mas também outras ordens. Tanto os jesuítas como os carmelitas, franciscanos, beneditinos recebiam do rei franquias de imunidade tributária e fiscal, garantias de que não pagariam, né? Estavam imunes, que costumavam transferir, como a gente disse, a terceiros, grupos ligados a essas ordens, tá? A gente para por aqui, na próxima aula a gente vê o garimpo, então para casa vai ficar uma questão do livro de atividades. A gente responde do livro de atividades a página 18, tá? Para casa, página 18 do livro de atividades. Deixa eu encerrar aqui para a gente não perder a gravação.